igreja. É com alegria que nós vamos iniciar o estudo da Escola Bíblica de Deus, Escola Bíblica Dominical, e que nossos corações já estão prontos a ouvir o que o Senhor Deus vai falar nessa noite ao meu coração, ao nosso coração. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, hoje a mensagem, o título fala sobre o reino de Deus, o reino de amor, o reino de perdão, o reino a qual a conversão, o arrependimento é o que mais Deus Ele quer de cada um de nós. E vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 8, amém? Louvado seja Deus. Perdão, amados, é até o 12, desculpa. Diz assim, é o sermão da montanha, as beatitudes de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Pai, se encontra a Tua palavra, Senhor. Senhor, toma a minha vida, que não seja os lábios, Pai, de uma mulher, mas que seja, Pai, os Teus lábios a falar nessa noite, Pai. Abre, Pai, os nossos olhos no entendimento, Senhor, que nós possamos ter atitude correta, essa atitude a qual a palavra de Deus já revelou a nós, Pai, o que é viver o reino de Deus, amém? Então a palavra de Deus, o que eu vejo aqui é que Jesus, ele tinha, o que ele fazia, ele se assentava para explicar. Ele vendo aquela multidão, ele subiu um monte e assentando-se, aproximou dele os seus discípulos. Então Jesus sentou e os discípulos vieram até ele. Como seria que estaria a condição, como estaria o estado daqueles discípulos? Será que eles estavam bem? Estavam alegres ou passando algum problema? Talvez eles estavam com alguma necessidade, como cada um de nós, por situações adversas, problemas, que muitas vezes tenta nos enfadar. E nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós já sabemos que nós, aonde que vamos recorrer. A quem? Aos pés de Jesus, como foi Maria. Ela recorreu aos pés de Jesus. Não só no momento de tristeza, mas no momento de alegria. Eu creio que também é motivo da gente ir aos pés de Jesus. Gratidão. Amém? Então aproximaram.
E abrindo, versículo 12, e abrindo a boca, o que Jesus fazia? Ele ensinava. Então, o que mais Jesus, ele queria transmitir era a palavra de Deus, a palavra do Pai. Tudo aquilo que o Pai ensinou, ele queria transmitir. Palavra de verdade, palavra de alegria. E no 3 fala, bem-aventurado os pobres, quer dizer, bem-aventurado, felizes os pobres. Mas que pobres se está falando? Será que é aquele pobre que não tem um chinelo, que não tem uma vestimenta? Que não, ele está falando pobre de espírito. Porque a pessoa, quando ele é pobre de espírito, às vezes a gente pensa assim, mas a pobreza é algo assim, humilhante. Não é. O cristão pobre de humilde é aquele cristão de humildade, pobre de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos motivos adversos das lágrimas virem até os nossos rostos. Uma pessoa da nossa família quando está doente, quando a gente depara com uma má notícia, é tanta coisa que vai fazer a gente chorar, mas o cristão, ele tem um consolador fiel, um consolador que está sempre conosco, e esse todo mundo sabe, que é o Espírito Santo de Deus. No mesmo momento de aflição, de angústia, o Consolador está contigo, o Consolador está comigo. E por isso que fala, felizes os que choram. A palavra de Deus até fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, pessoas mansas de espírito, é aquela pessoa que ela nunca fica sobressaltada, ela é uma pessoa assim, que rançosa, uma pessoa que ela tem um espírito assim, sabe? Existem pessoas que você não pode falar uma coisa, porque ela logo fica nervosa, ela vai se tratar mal, com ignorância, com palavras indevidas. A pessoa não é mansa. A pessoa mansa, ela tem uma tranquilidade tão grande na alma dela, no espírito, que aonde que ela chega, ela passa aquela paz para você. É porque essa pessoa é humilde de coração. Ela existe nela essa essência. Amém? É algo assim de Deus. Mansidão. Mansidão é algo assim que nem todos têm. Mas se a gente fizer um esforço, a gente consegue ser mansa. Porque a palavra de Deus, ela fala isso. Sede paciente, sede manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa fome aqui não é a fome só alimento que a gente come, perece, sede, água, não. É a palavra. E hoje o mundo, ele está sofrendo, tanta coisa a gente está vivendo, porque está faltando nos corações isso. Fome, palavra, sede, justiça, porque eles serão fartos. Então nós, graças a Deus, nós somos fartos, nós somos fartos. Nós somos fartos que nós somos abastecidos pelo alimento espiritual que vá à nossa alma. E esse alimento nada poderá tirar. E o 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão alcançados. Então, aqui fala, que no início do Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos os princípios para uma vida cristã bem-sucedida. Vamos lá. Ao contrário dos valores propagados pelo mundo, ele declarou que felizes não são somente os ricos, mas os herdeiros do reino do céu. Estes reconheceram que são pecadores
Por isso que nós somos carta viva, através daquilo que Jesus fez em nós. Ele nos ressuscitou, Jesus nos transformou, Ele tirou das trevas e transportou-nos para o reino da luz, para que nós vivêssemos uma vida de luz. E essa luz não é só para ficar debaixo de uma cama, de um velador, não. A nossa luz, ela tem que brilhar. Amém? Porque a graça, o amor de Deus, ela se manifesta nos filhos da luz, pois não poderiam ser salvos por meio de obras e justiça, porque a graça do Senhor Jesus, a salvação, ela é de graça, ela veio de graça, não foi comprada, não é por riqueza. E às vezes tem pessoas que confundem, acham por obra vai ser salvo. Não, é pela graça, é você se arrepender dos seus pecados. Os que choram em arrependimento sincero, esses serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, não é mais para a gente ficar com aquele medo, aquela tribulação. A gente tem que ter paz no Espírito. Aqueles que se rendem ao Espírito de Deus, eles terão uma enorme recompensa, uma herdade na terra. Amém? Ficarão satisfeitos. Nós estamos satisfeitos, e satisfeitos com a palavra de Deus. E diz ainda aqui, no versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Então, o nosso galardão, ele vai ser algo que vai depender das nossas atitudes de praticação com o nosso próximo. Cada vez que nós servimos a Deus e servimos o nosso próximo, já é uma recompensa que Deus já está vendo sobre nós. E só Deus, Ele vai nos recompensar. O reino de Deus, ele é um território espiritual. Existe vários reinos na terra, né? Os governadores e outras coisas mais. Mas esse reino é um reino santo, aonde Deus habita com seus anjos. O reino de Deus é um reino organizado. Aleluia! Eu vou dizer algo que diz que o reino das trevas não é um reino bagunçado. Eles se organizam para fazer o quê? As maldades. Não faz nada por fazer. Antes eles calculam, faz aquela, maquiniza as coisas para ver se vai dar certo. Organização. Até onde a pessoa, quando trabalha fora, você não tem que organizar tudo, para tudo estar direito, até para você dar ali o seu relatório, o patrão do que você fez, você tem que se organizar. Porque se você for um empregado desleixado, um empregado que você não obedece o horário, que você faz tudo de qualquer maneira, ali tem sempre alguém que está te vigiando. O gerente da loja vai estar te vigiando de que maneira você está fazendo aquele serviço. E o nosso Deus é uma empresa, nós estamos numa empresa espiritual, que Ele está vendo, o Espírito Santo está ali nos observando de que maneira eu e cada um de nós estamos conduzindo a obra de Deus. Como que nós estamos fazendo a obra de Deus? Se nós estamos fazendo com amor, com alegria, amém? E diz a palavra de Deus, o reino de Deus é um reino organizado.
Nosso Deus é um Deus organizado, por isso que nós devemos zelar pelo chamado. O reino de Deus, o reino do céu, é o domínio de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto no presente como no futuro. Como nós lemos aqui em Mateus 5:3, bem-aventuradas, bem-aventurança, misericórdia, falou de tantas coisas, né? Agora nós vamos lá, a palavra de Deus já está aberta, fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. Está falando sobre a vinda inesperada de Deus, do reino de Deus às nossas vidas. Lá em Lucas, no capítulo 17, Lucas 17, diz a palavra de Deus no versículo 20. Eu só vou ler alguns versículos. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nós tínhamos acabado de ler em Mateus 5, que falou que o pobre de humilde não está falando dos ricos, está falando de pobre, porque muitas vezes, nem todos, mas nós sabemos que a pessoa, quando ela é rica, ela cria nela um orgulho, uma soberba, que acha que ela é mais do que aquele, e sempre quer rebaixar os humildes, aquele pobre. Mas não é isso. A palavra de Deus aqui, ela está falando que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não pensa nós, eu posso ser a pessoa mais intelectual, eu posso ser a pessoa mais ataviada, eu posso ter um melhor grau de estudo, posso ser o que for. Mas, para Deus, se eu não tiver a humildade na minha alma, a simplicidade, não adianta. Porque o reino de Deus, ele não é de aparência, ele é de simplicidade. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou um exemplo de humildade. Ele, como filho de um Deus todo-poderoso, um Deus rico, ele poderia nascer num berço de ouro, ele poderia nascer num lugar esplendoroso, e não nasceu assim. Jesus, pelo contrário, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num lugar talvez não tão muito cheiroso. E tem pessoas que quando vai dar à luz, às vezes é um plano bom, vai para uma clínica boa, não é verdade? E tem tudo ali do bom, do melhor. Mas Jesus, ele nasceu num lugar bem humilde mesmo. É por isso que aqui está falando que o reino de Deus não é exterior. E no versículo 21, no capítulo 17, no 21, diz: nem dirão, eis-o aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aliás, o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Na maneira que você vai buscando o reino de Deus, através da palavra de Deus, a palavra de Deus vai começar a te dar sabedoria, a entendimento, a como você deve verdadeiramente usufruir do reino de Deus, desfrutar do reino de Deus. E diz assim, né? E disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então aqui é uma oportunidade. A nossa oportunidade é trabalhar para o reino de Deus enquanto nós estamos vivos. Porque depois da partida, ou até mesmo quando Jesus vier, que os sinais
da vinda do Senhor Jesus, ele se aproxima. Nós estamos vendo tanta calamidade, tanta catástrofe, tanta ciência, tanta coisa, mas a gente está vendo que as coisas estão dificultosas na terra. As coisas não estão se encaixando. Porque a última palavra vem de Deus. No versículo 26, diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Noé, ele não passou pelo sufoco. Ele, na última hora, ele não pegou a família dele e colocou na arca. Noé não foi arrumar a situação, a casa em cima da hora. Até falou aqui, né, na palavra, que Deus, o reino de Deus é um reino organizado. Por isso que a vida do cristão tem que estar em ordem, organizada também. Quando Isaías, o profeta, falou para Ezequiel que ele colocasse a casa dele em ordem, que ele morreria. Imagine só, quando uma pessoa, ela está ali no hospital, às vezes, ela nem sabe o estado de saúde dela, mas a família já sabe o que ele tem. Já está quase nas últimas. Mas não fala, não dá notícia para o doente. E ele está ali. Talvez a fé, eu sei que pode curar, está esperançoso. Eu creio que Deus pode curar. Mas quando a pessoa está já no final mesmo, é uma coisa assim, olha, é mesmo quando você chegar perto de uma pessoa e der uma notícia que vai abalar ela, olha, você vai morrer. É uma notícia que ninguém quer ouvir. E aquele momento ali ele disse, Ezequiel, ruma a tua casa, que tu morrerás. Foi através dessa notícia que ele se levantou, ele se protegeu. A primeira coisa que ele fez é colocar o rosto no pó, e dali ele falou o que ele tinha que falar, se arrependeu, e se tivesse alguém para pedir perdão, ele ia pedir, porque ele morreria. Mas Deus só queria escutar dos lábios dele uma palavra de arrependimento. E quando ele falou, ele confessou, e aquele exato momento, Deus ouviu e falou, vou te dar mais 15 anos de vida. Ô glória! Mas 15 anos, olha, você vai ter 15 anos agora. Se você tiver que evangelizar, evangeliza. Se você tiver que assumir o seu cargo ministerial, você vai assumir. Se você tiver que voltar para o caminho do Senhor Jesus, você volta. Se você tiver que fazer o que você deixou para trás, você faz. Porque eu estou te dando mais 15 anos. Eu estou te dando mais um ano. Eu estou te dando... Não sei. Mas Deus, Ele sabe. Ele já tem lá na agenda dele tanto tempo que nós vamos ficar nessa terra. Nenhum de nós sabemos. Mas Ele sabe. Por isso que nós nunca devemos ser vagarosos. Se Deus está falando, vá até um lugar, ore, peça a guia do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te conduzir. Mas não deixe de fazer aquilo que o Espírito de Deus está falando para fazer. Porque amanhã pode ser tarde. E a nossa casa espiritual, ela precisa estar em ordem. E Noé aqui, ele foi avisado. Noé, prepara, faz que eu vou mandar um dilúvio. Noé nem questionou com Deus nada. Ele não disse, mas Senhor, ele questionou com ele próprio. Não, meu Deus, eu não sei fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele é tudo. Mesmo que você não souber falar, mesmo se você não fizer, mas eu não sei pregar, eu não sei fazer algo. Ore,
que o Espírito Santo vai dar a direção certinha para você fazer. E você vai ser um vaso usado nas mãos de Deus. Deus usa os humildes. E Ele abate os poderosos. Amém? E no 28 diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Lá em Noé, choveu, foi dilúvio, água. Olha como é que já foi aqui diferente. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, olha a chuva que foi. Choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todo. Imagina, é algo ardente, algo queima, fogo. E Ló foi avisado. E Ló, ele vivia num lugar, Sodoma e Gomorra, era um lugar terrível, onde tudo acontecia, prostituição, as pessoas não estavam nem aí para Deus. Alguns não conheciam Deus. E Ló habitava num lugar desse. Mas como Deus conhece os corações, você pode estar num lugar, morar num lugar terrível, mas se o teu coração for um coração sincero a Deus, você não se corromper as suas vestes espiritual, com certeza, você e a tua casa, Deus vai dar livramento. Até os teus familiares, Deus poupa. Até os seus vizinhos vai ser poupado, por causa de um justo. No 30 fala: assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a pegá-los. Na mesma sorte que estiver no campo, não volte. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela teve saúde. Mas aqui os anjos deram aqui, falaram para Ló. Ló deram um recado. Ló sai urgentemente. A cidade vai pegar fogo. Sodoma e Gomorra. Vá, pega, deixa tudo lá. Pega somente a sua família e vá. Não olhe quem está no telhado, não desça, fica no estábulo. Então aqui também pode mostrar a nós que nós temos que permanecer no estado que Deus te colocou. Qual foi o estado que Deus me colocou e colocou a cada um de nós? Independente de cargo, de ministério, nós temos um cargo. Eu sou de Jesus. A nossa placa, a nossa identificação é que nós somos filhos de Deus. Amém? Então nós temos que manter a nossa posição como os filhos de Deus. Amém? E Lucas 17, a gente já lemos Lucas. Não, nós lemos Lucas 20. Amém? Agora a gente vai ler Lucas. Deixa eu ver aqui um momentinho. Não, Lucas a gente já lemos. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos em Romanos 14, 17. É Romanos 14, 17. Que diz a palavra de Deus, ainda falando sobre o reino. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, como já foi falado em Lucas, né? 17, 20 a 33. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas olha o que o reino de Deus é: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por quê? Quem nisto serve a Cristo é agradável aos olhos de Deus e aceito aos homens. 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para
paz e para a edificação uns dos outros. Então, o reino de Deus, ele é isso. Ele é paz, ele é amor, ele é perdão, ele é tranquilidade. Podemos até dizer que o reino de Deus, ele é um dos frutos também, como fala em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito: mansidão, pacificação, longanimidade, paciência. Tudo isso está incluído ao reino de Deus. E o reino de Deus também, ele é composto, como diz a palavra de Deus. Eu até tirei aqui, eu não ia nem... É uma passagem aqui que fala do reino de Deus e a sua justiça, não precisa abrir, que fala em Mateus 6,33, que diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui diz o reino de Deus, justiça. Por que ele é justiça, o reino de Deus? Porque o nosso Deus, ele é o juiz. Ele vai julgar a terra. Jesus mesmo fala: eu não vim para julgar. Jesus diz: eu não vim para julgar. E a palavra de Deus fala que nós não devemos julgar a nada, até a vinda do Senhor Jesus na terra. E muitas vezes, eu digo até que às vezes a gente peca. Sabe como? E nós queremos julgar alguma atitude, alguma coisa, assim, dentro de nós, a gente às vezes tem um pré-julgamento, às vezes. Porque às vezes a pessoa errou, fez algo, né? A palavra de Deus diz para a gente exortar com amor. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa maleável, você é uma pessoa que você vai saber se conduzir até aquela pessoa para poder falar algo para aquela pessoa, mas com amor e carinho. Eu tenho certeza que a pessoa vai te ouvir, mas não julgue. A palavra de Deus: não julgueis a ninguém. Então, porque Jesus, ele fala que ele veio para salvar, mas o Pai dele é juiz e julgará o mundo. Ainda tem outro: a justiça de Deus, ela é perfeita, é aplicada com justiça corretamente. Então ele faz justiça. Muitas vezes nós sabemos que a palavra de Deus fala nas bem-aventurança, os pacificadores, quando você for injuriado, não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Quando injuriares, alegrai-vos. Até isso você tem que se alegrar, porque o vosso Deus, ele vai fazer justiça. Ele faz justiça sim, aqueles que têm o coração humilde, o coração sincero, ele vai fazer justiça. Não sei qual é o problema, qual é a situação que já te feriram, que já te magoaram. Deixa na mão de Deus, porque diz que a justiça de Deus, ela não vai ser feita, ela não opera quando nós estamos como? Com raiva, com rancor da pessoa que te feriu. Amém? Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Eu já tive experiência disso. Não vou nem falar, porque não é ocasião, mas eu perdoei, Deus fez justiça. Peguei outro caso, por telefone, a pessoa queria fazer mal, até com a família da minha casa, e eu falei: não faça justiça com as suas mãos. Graças a Deus a pessoa não fez, porque aquele momento, o Espírito Santo de Deus era comigo. Eu não deixei que a carne me dominasse. Eu poderia até trazer para dentro de mim uma raiva, um rancor daquela pessoa, mas não. Realmente, nós temos até mesmo que ter um olhar de misericórdia para o nosso próximo, olhar de compaixão. Amém? Diz que o reino de Deus
só vamos entrar com esforço. A justiça de Deus, ela já foi nos revelada ao seu grande amor, pelo um grande amor. E esse amor está lá em João 3,16, que diz a palavra de Deus, que não precisa abrir. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Então o reino de Deus foi de amor. Ele enviou o Filho dele à terra para amar, para perdoar. Ele não poupou. Temos aqui também uma característica do reino de Deus. Duas características. Eu vou falar uma, que é o reino das trevas. Sabemos que o reino das trevas, ele existe. Desde quando Lúcifer, né? Aquele anjo bonito, ele era maestro. O diabo, Satanás, ele era um anjo de luz. Ele era ministro de louvor, olha só. Mas quando ele quis ser Deus, não funcionou. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Ninguém vai se comparar. E quando ele quis fazer isso, caiu, arrogante. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. É melhor a gente permanecer com nossa humildade de espírito, do que nós queremos nos encher muito. Amém? A gente temos que ser humilde. Então ali foi a queda dele. E ele trouxe até essa parte dos anjos mal. Por isso que nós estamos vivendo tudo isso aqui na terra. Tanto o reino das trevas, quanto ao reino da luz, que é uma comparação, tem características pelas quais podemos identificar. Em Mateus 7,13, vamos lá em Mateus 7,13, fiz uma comparação aqui, Mateus 7,13, o reino da luz e o reino das trevas. Mateus 7,13. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 7,13. Os dois caminhos. Então, existem dois caminhos, existem dois reinos. Para nós, se nós quisermos seguir o caminho das trevas e o caminho da luz. Aí aqui está falando assim, os dois caminhos. Entrai pela porta estreita. Essa porta estreita é a porta que vai nos levar à salvação. É o reino de Deus. Então, entrai pela porta. Terezinha, entrai pela porta. Fulano, entrai pela porta. Por quê? Aqui ele está dando uma condição. Porque larga é a porta de quê? A porta do mundo. A porta das trevas. E não são poucos que vão entrar nessa porta. E espaçosa, largo, é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E por quê? Porque estreita é a porta, olha só, porque a porta do céu é estreita e apertado o caminho que leva à vida, olha só, e pouco as que encontrem. É a fascinação pelo mundo, é o prazer, é o gostar. A esposa de Ló, ela também foi avisada. O marido foi avisado, Ló foi, as filhas. Então você vê família dentro de casa. Jó estava ligado ao que o anjo de Deus chegou para a porta, na casa dele e falou. Por isso que é fundamental, quando tem uma pessoa na brecha, orando, quando tem uma pessoa ali, orando, vigiando, porque a qualquer momento, as trevas, ela vai bater na porta da nossa casa sempre. E ela bate. E quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, podemos botar tudo a perder, sim. Ah, mas ela não era cristã.
a casa dela, mas se você não vigiar a porta, porque aqui está falando, versículo 14, e porque estreita é apertado, é por isso que muitos não permanecem no caminho do Senhor. Diz que é doloroso, é sacrificante, diz lá depois que eu entreguei minha vida a Jesus, a minha vida piorou, porque estreita a porta, estreita é a porta, e apertado é o caminho, vai continuar a ser apertado mais, a cada dia que a gente está vivendo nessa terra, se a gente for deparar, você está vendo que a porta cada dia está se estreitando, sim, e nós temos que fazer um regime, não é um regime alimentar de um arroz, um feijão, não, é um regime que nós temos que estar mais nos saciando na palavra, orando, jejuando, consagrando mais a nossa vida, para que a gente possa passar pela essa porta, pedindo ao Espírito Santo que examine o nosso coração, porque Ele é um cardiologista, tirando toda a mágoa, todo o ressentimento de ódio, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode nos chamar, Jesus pode voltar, e como é que está o nosso coração? Será que está desejoso? Será que nós vamos conseguir entrar pela essa porta? Porque aqui está falando, e porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, que vida é essa? A vida eterna. E poucos aqui a encontrem, poucos vão encontrar, sabe por quê? Porque no último tempo, na última hora, muitos vão querer se ajeitar, vai querer organizar a casa, vai querer botar em ordem, não vai dar tempo. Aqui também, posso se dizer, lá na parábola das 10 virgens, as 10 prudentes, mas 5 foram prudentes.